E o bicho tá pegando entre Leila Pereira e Júlio Casares, acusações de lá, respostas daqui, e olha, troca de farpas entre as gestões aí de Palmeiras e São Paulo, depois aí de toda a confusão que rolou no clássico São Paulo e Palmeiras no último domingo aí, clássico Choque Rei, que teve um empate, né, com muitas controvérsias e muita conversa referente à arbitragem, que acabou, lógico, aí se expandindo para o técnico do Palmeiras, para o Casares, Leila Pereira, é lógico, os mandatários tentando sempre puxar aquela sardinha para os lados dele, é lógico, né? Canal Tricolor, vamos falar muito aí sobre as declarações das duas gestões, deixar a opinião, e é lógico, a sua opinião, que é super importante aqui no canal também, tá? E vamos trazer o assunto sobre a janela de transferência. Fecha amanhã, hein? Amanhã se encerra a janela de transferência e o São Paulo ainda não conseguiu o lateral esquerdo. Vamos falar a real do que tem aí sobre o Marlon do Cruzeiro e também aí do Alexandro também da Juventus da Itália, tá? Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, e já vamos de cara pro assunto mais importante, o assunto que tá, olha, se falando e se comentando muito, principalmente ontem, né, no início da noite pro final da noite, quando rolou aquela entrevista da Leila Pereira pro GE, não é verdade? E também teve ali a resposta logo depois aí do Casares em nota no seu perfil ali do Instagram, tá? Vamos comentar aqui, vou abrir aspas primeiramente, vamos abrir aspas aqui e dar a palavra para os dois e depois a gente comenta. A Leila Pereira, referente ao tudo que aconteceu em entrevista, tá? Chegou e falou o seguinte, abre aspas, tá? Eu não tenho que procurar ele, Júlio Casares, ele que tem que me procurar. Fui desrespeitada na casa dele. Ele teria que me procurar e ainda pedir desculpas públicas. Quero desculpas públicas e o comprometimento de que não vai mais acontecer. No fundo, eu acho tudo é despeito, inveja do São Paulo pelo trabalho ímpar do Abel no Brasil. E falou mais, hein? Continua. Viu o vídeo horrível do senhor Carlos Belmonte xingando o nosso treinador. É, que o Belmonte chegou a falar ali português de M, não é verdade? Espero que as autoridades tenham uma atitude exemplar punindo o Belmonte. Vou conversar com meus advogados e eu gostaria que ele não fosse mais no Allianz. É uma pessoa não grata dos nossos ambientes. Da minha parte, a rivalidade continua dentro de campo. Eu tenho profundo respeito por todo torcedor. Todos os jogos que vou no Morumbi, torcedores do São Paulo me param para tirar foto, fecha aspas, para Leila Pereira. Só um comentário aqui só. Ô Leiloca, ô tia Leila, galera que quer tirar foto com você lá, torcedores do São Paulo, você pode ter uma certeza, viu? É tudo zoação. Pode ver que o torcedor do São Paulo sempre fala, se eles estão reclamando de você aí, vem pra cá, vem pro Tri Mundial. É tudo em torno de zoação, tá? Não leva ao pé da letra não, porque olha, você vai cair numa barca furada. E sobre as palavras do Casares, primeiramente ele chegou a comentar sobre o palavreado de como o Carlos Belmonte, né, foi através e falou para o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Abre aspas para o presidente Júlio Casares. Carlos Belmonte não é xenófobo. Conversei com ele sobre o assunto e ele me explicou que, de cabeça quente após os erros da arbitragem na partida, usou a nacionalidade do treinador como forma de identificação e não de qualificação. E ele destacou que naquele momento o próprio treinador não estava no local, né? Essa foi a primeira parte do Júlio Casares. A segunda parte, continuando, tá? Abre aspas. Lamento que em 2022 a presidente Leila não pensou de forma inclusiva em promover a paz nos estádios.
né? Na ocasião, após o término da final do Paulistão, não houve qualquer comoção ou pedido de desculpas da instituição sobre o ato homofóbico em relação ao São Paulo Futebol Clube. Dirigentes, técnicos, jogadores e demais pessoas envolvidas no futebol não devem agir com violência. Repúdio quem maltrata jornalista, retirando seu instrumento de trabalho das mãos, quem chuta microfone, quem peita jogador do time adversário, mesmo não sendo atleta. Enfim, todos juntos para trabalhar para combater esse tipo de situação, tanto dentro como fora de campo. Fecha aspas aí para Júlio Casares. Então a entrevista da Leila e aí a resposta, a nota aí também do Júlio Casares. O que a gente pode falar sobre os dois, sobre toda essa treta sem fim que está acontecendo? E olha, não vejo como voltar atrás, porque, na minha opinião, relações completamente cortadas entre as gestões e São Paulo e Palmeiras. Tem um outro detalhe também, né? O detalhe é que o Palmeiras, ou pelo menos a torcida do Palmeiras, vê o São Paulo como inimigo e não como rival. Isso já declarado por eles, né? Pra gente é só mais um rival. É lógico, os últimos jogos, né? As últimas disputas, tá rolando, lógico, mais entre São Paulo e Palmeiras, que eu mesmo já cheguei a falar aqui e acho que hoje é o principal rival do São Paulo aqui dentro do estado, né? E eu acho que rola muito também por o Palmeiras não conseguir vencer o São Paulo. Rola muito isso aí também. E é lógico, todas as situações do técnico do time do Palmeiras tem que se colocar em xeque, sim, velho. Tem que se colocar em xeque quando fala, o Abel apita o jogo, apita, velho. O Abel apita, tá aí. Em alguns lugares da mídia tradicional, né, mostraram e foram bem claras aí referente ao trabalho que o Abel faz junto aos seus auxiliares para pressionar a arbitragem dentro de campo, né? Uma coisa que a gente não pode negar é que o Palmeiras sabe trabalhar os bastidores muito bem. Isso eu e muita gente já vem cobrando. Eu tenho certeza que você, torcedor também, né, cobra demais a nossa diretoria para que tenha um trabalho mais efetivo. E a partir do momento da entrevista do Casares, pós-jogo contra o Palmeiras, e agora rebatendo essa entrevista da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, continue forte, continue firme no bastidor. Não podemos largar mão, Casares. Não podemos. A torcida já deu para perceber que está do seu lado nas suas palavras, na sua atitude de bastidor. Então mantenha a sua atitude e vá até o fim, mesmo que se for para cortar totalmente relações entre os clubes. O que é importante pro São Paulo, para a instituição São Paulo Futebol Clube, para você, Casares, que é o gestor, é a torcida do São Paulo. Não é amizade com o presidente rival, não é bom relacionamento com o clube rival. Bote isso na sua cabeça e continue na batalha, nos bastidores, que é isso que a gente cobra, é isso que a gente quer de um presidente do São Paulo, tá? Então, quer dizer, hoje em dia, tá, a mídia, a grande mídia, vamos falar assim, é muito mimimi e, entre aspas, tá, do politicamente correto. Não vou falar que está certo Belmonte desferir aquelas palavras, porque não está. Mesmo de cabeça quente e tal e tudo mais, pelo papel que ele exerce como um diretor, ele pode sim aí sofrer aí as punições cabíveis pelo ato que ele teve, e com certeza deve receber algum tipo de processo e tudo mais, né? A gente entende também pelo calor do momento, mas ele, pela posição que ele tem, ele precisa controlar um pouco ali as suas palavras. O torcedor que vai no estádio, torcedor que fica bravo, irritado, acaba falando um monte de besteira mesmo. Eu canso de falar um monte de besteira, principalmente nos reacts, em alguns pós-jogos, não é verdade? Mas até aí também, se for vir processar, pode vir e a gente vê o que acontece, não é verdade? Mas
não dá para comparar a posição de um diretor de clube com um cara que bota a cara a tapa aqui e dá a sua opinião sobre as coisas. Então, cada um puxa a sardinha para o seu lado e espero que o Casares continue firme e forte aí nos bastidores, que é isso que a gente pede. Quero saber a sua opinião, deixa aí no campo dos comentários sobre essa treta sem fim aí entre Júlio Casares e também a Leila Pereira, tá? Bom, sobre o fechamento da janela, é amanhã se encerra o fechamento, né, da janela, não, a partir das 11h59 não vai poder ser feito mais nenhuma transferência entre clubes no mundo todo, né? Então, e o São Paulo ainda tem algumas pendências no elenco. Ontem foi apresentado oficialmente, pelo menos nas redes sociais aí, o André Silva, né, o atacante que nós estávamos realmente precisando, né? Só tem o Caleri, a gente já ficou sabendo que ele não é tão assim perto das características do Caleri, mas consegue fazer a posição, coisa que a gente não tem ninguém no elenco que faz. Mas o problema no São Paulo é a lateral esquerda. E a gente não é de hoje que vem falando bastante sobre isso, né? A lateral esquerda. Referente ao Wellington, tá mais do que na cara que, olha, essa renovação de contrato vai ser muito difícil. E eu já até desconsidero, e o São Paulo também considera até uma negociação para não sair com uma mão na frente e outra atrás para ver se consegue levantar algum dinheiro, já que as pedidas do Wellington estão fora de cogitação para uma renovação com o São Paulo. E o que tem de real de Marlon e de Alexandre, que vem sendo muito especulados no São Paulo, pelo menos que eu vejo aí as melhores opções, né, para uma lateral esquerda de São Paulo, já que a temporada tão importante que a gente vai disputar com a prioridade na Libertadores da América, né? Recentemente o Marlon acabou dando uma entrevista falando que o desejo dele aí é permanecer no Cruzeiro, porque faz tempo que ele está lá e tudo mais, mas também não renova com o Cruzeiro, né? Então a situação do Marlon lá no Clube Mineiro é praticamente a mesma que do Wellington, que fala que quer ser reconhecido, que quer ficar e tudo mais, mas botar ali a tinta no papel ele não quer colocar. E referente ao Alex Santos da Juventus, que está também com o seu contrato para terminar, né, ele tem mercado na Europa e os valores financeiros realmente para o São Paulo agora não existe a possibilidade. Talvez aí trabalhando uma estratégia financeira, parcelamento e tudo mais, talvez possa ser apresentado algo ao Alessandro, né? Mas com o jogador tendo ainda mercado na Europa, né, fica difícil concorrer com o mercado europeu aí na próxima janela, porque eu acho realmente, aí a minha opinião, acho muito difícil o São Paulo conseguir trazer algum reforço até amanhã, 11h59 da noite, que é quando se encerra a janela. Gostaria muito de pelo menos aí um lateral esquerdo que conseguisse chegar para ajudar e agregar o São Paulo, pelo menos nesse primeiro semestre, que tem início de Campeonato Brasileiro e início de Libertadores também. Se passar de amanhã, aí só na janela do meio do ano. Então, vai ser bem complicado. Acho difícil o São Paulo conseguir qualquer tipo de reforço. Eu acho que esse foi o último. André Silva, que foi anunciado ontem, né? E deve ser inscrito aí na próxima fase do Campeonato Paulista para agregar aí e se unir ao elenco tricolor. Quero saber de você aí a opinião e tudo mais. Teve vídeo no canal de cortes do Drex, vou deixar aí na tela final, e o vídeo de ontem também, que foi bem polêmico, hein? Polêmica lá no Morumbi. Se você não viu, também tá aí na tela final. Fechou? Tamo junto. É nóis.